Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse vídeo serve para você que já assistiu o final da novela e para você que ainda não assistiu. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre o final da novela, vou fazer uma lista dos 10 atores que mais fizeram a diferença na trama e depois eu vou narrar a história original de Rico e Lázaro que se encontra na Bíblia. Então assista até o fim, eu prometo que vocês não vão se arrepender. Saiba o que aconteceu no final da novela O Rico e o Lázaro. Asher afirma para Zack que não vai desistir de tentar salvá-lo. Zack não aceita e fica atordoado. E sério, eu sinto muita pena do Zack. Vocês não fazem ideia o quanto esse personagem me emocionou na novela. Mais uma vez, Daniel é salvo por Deus, pois ele manda que seus anjos fechem a boca dos leões e impeça que o profeta seja devorado. Beroso e os sábios são devorados pelos mesmos leões que colocaram na cova para matar Daniel. É muita ironia do destino. Após ver que Daniel sobreviveu a uma noite na cova dos leões famintos, Dário reconhece o poder dos hebreus e fica impactado. Deus escolhe Daniel para saber o que acontecerá no fim dos tempos. Daniel recebe a ajuda de Deus e consegue registrar todas as suas visões e revelações. Bom, na minha opinião, Daniel é um dos melhores personagens da novela e um dos melhores profetas da Bíblia. Embora Zack tenha passado os últimos anos achando que foi o responsável pela morte de Chaim, Rabsaris é revelado como o autor do crime. Perto do fim da vida, Zack reconhece todos os seus pecados ao longo da vida, mas não se arrepende, nem aceita a Deus. Zack morre um pouco depois, Lázaro também. Essa parte me emocionou demais, porque Zack não era vilão. A Paula Richard, a autora da novela O Rico e o Lázaro, se pronunciou dizendo, abre aspas, Zack não foi construído para ser vilão, mas foi cometendo erros e fazendo escolhas erradas. Mas sempre que errou, foi movido pelo seu desejo por Joana e de ser amado. Ficou rico para impressionar Chaim e para conquistar Joana, não por pura ganância. E sente-se culpado por não conseguir amar Malca, a mulher que ele casou. O final dele não era para ser como um final de um vilão. Pessoalmente, sinto uma imensa pena de Zack. Fecha aspas. Vamos voltar para o resumo. Zack vai para o mundo dos mortos e Lázaro vai para o céu e é conduzido por Abraão. A trama termina com a mesma cena que começou, mostrando os dois em situações diferentes. Zack então acredita no que o amigo falava e se arrepende, mas já era tarde demais. Foi condenado a viver nas trevas eternamente. Esse foi o final de Rico e o Lázaro. Mas antes de eu começar a segunda parte desse vídeo, que é a minha lista dos 10 melhores atores da trama, eu quero dar minha opinião sobre a novela. O Rico e o Lázaro é uma novela incrível e muito emocionante, porque você tem uma trilha sonora muito boa, uma direção de arte com uma qualidade impressionante, mas de nada adianta tudo isso se você não tem um elenco que vai se desafiar ao máximo para entregar uma cena boa a todo momento. O que eu achei é que a Record TV escolheu a dedo cada ator. Todos os atores foram incríveis, mas eu vou falar os 10 atores e personagens que na minha opinião fizeram a diferença na novela O Rico e o Lázaro. Número 1. Igor, o ator que interpretou Zack. Na minha opinião, ele carregou 90% da novela nas costas. Pra falar a verdade, eu só assisti a novela até o final por causa dele. Ele se esforçava para cada cena ser melhor que a outra. Na minha opinião, ele é o melhor ator do Brasil e um dos melhores atores do mundo. Igor tem uma competência extraordinária. Hoje, qualquer novela que o Igor for protagonista, eu vou assistir até o final, porque eu sei que vai valer a pena. Número 2. Gabriel, o ator que interpretou Daniel. Na Bíblia, Daniel era um homem que tinha muita fé. Confesso que eu não achava que esse ator conseguiria interpretar tão bem quanto ele interpretou. Eu via a fé de Daniel transparecendo na cara do ator. Eu só quero dizer muito obrigado, Gabriel, por ter feito um excelente trabalho. Número 3. Zé Carlos, o ator que interpretou o Fassur, o terror para todos os lados. E assim, quando eu assisto uma novela, a coisa mais difícil é eu querer que o vilão se dê mal, porque por mais que seja um bom ator, é muito difícil eu querer o mal do personagem. Mas com o personagem Fassur, foi diferente. Teve momentos que eu queria entrar dentro da televisão para dar uma lição nele. Isso mostra que o ator Zé Carlos tem um poder de atuação impressionante.
e merece um troféu por isso. Número 4. Bruna, a atriz que interpretou a Rebeca. Ela é uma outra personagem marcante, que vai ficar na minha memória para sempre, porque ela mostrava força e esperança no seu olhar. A Bruna é uma atriz que atua muito bem e canta muito bem. A voz dela é encantadora, parece uma voz de anjo. E lógico, eu nunca ouvi uma voz de um anjo, mas eu acho que seria desse jeito. Eu acredito que foi o primeiro trabalho dela em uma novela, e a Bruna mostrou que ela é uma excelente atriz. Espero que a Record TV ou outra emissora aproveite o grande talento que ela tem. Eu gostei tanto dessa atriz que no final desse vídeo eu vou finalizar com uma música dela. Número 5. Heitor, o ator que interpretou o rei Nabucodonosor. Na minha opinião, a Record TV fez uma boa escolha. Heitor é um excelente ator, fez um incrível trabalho interpretando o Nabucodonosor. Eu vi do que ele era capaz na novela Vidas Opostas, de 2006. Ele interpretou o vilão Jackson. Até hoje, eu tenho medo desse personagem. Heitor, interpretando um vilão, não tem igual. E como rei, melhor ainda. Realmente esse ator merece um prêmio. E sério, ele está no meu top 10 dos melhores atores do Brasil. Número 6. André, o ator que interpretou Ebed-Melech. Em alguns momentos da novela, eu confesso que eu me emocionei por causa desse personagem. André é um ator incrível. Tão incrível que depois a Globo contratou ele para estar na novela Malhação Vidas Brasileiras. Acho que a Globo ficou com medo de deixar esse ator na Record TV. Número 7. Cássia, a atriz que interpretou Shag Shag. Foi a personagem que eu mais gostei da novela, depois de Zack e Rebeca. A Shag Shag parece um pouco com a Xena, da série Xena, a Princesa Guerreira. Porque uma vez Xena vestiu uma roupa bem parecida com a de Shag Shag. E assim, a Cassaia fez um excelente trabalho. E com toda certeza, mereceu estar nessa lista. Número 8. Eduardo, o ator que interpretou Lior. Lior foi um personagem bem engraçado e bem interessante. Eduardo interpretou muito bem esse personagem. Todas as cenas eu senti uma naturalidade muito grande. Isso é incrível, porque tem atores que têm anos de carreira e não têm essa naturalidade em 100% das cenas. Foi a primeira vez que eu vi esse ator na minha vida, e eu não vejo a hora dele aparecer em uma nova novela. Número 9. Júlia, a atriz que interpretou Samu Hamati na primeira fase da novela. E assim, eu estava torcendo para a Record TV não trocar essa atriz na segunda fase da novela, porque ela interpretou muito bem, ela deu o seu máximo. Até porque eu acredito que a Juliana nunca tinha interpretado uma personagem como essa. Eu já conheci essa atriz porque ela atuou na novela Os Mutantes. Depois sumiu e nunca mais olhei ela em alguma outra novela. E eu acho que a Record TV, SBT e a Globo está perdendo uma Larissa Manoela. A Júlia é uma daquelas atrizes que só precisa de uma chance para brilhar. Por isso ela merece estar nessa lista. E também porque fez a diferença na novela. Número 10. Stefani, a atriz que interpretou Nitocris. Essa personagem foi incrível, e assim como Samu Hamati, tinha suas ambições. Apesar que na novela Nitocris era vilã, eu não sentia isso dela. Muito pelo contrário. E assim como eu não queria que Zack tivesse um fim trágico, eu não queria que Nitocris tivesse também. Stefani fez uma boa atuação. Segundo o jornalista Léo Dias, a personagem Nitocris foi a primeira vilã da Stefani. Eu acredito que como foi a primeira vilã, tenho certeza que ela estudou muito. Por isso, eu senti uma concentração a mais nessa atriz. Bom, esses são os 10 atores que fizeram a diferença na novela O Rico e o Lázaro. Selecionar só 10 atores foi uma tarefa muito difícil, porque deixar de fora atores e atrizes incríveis, como Lucinha, a atriz que fez Elfa, Maitê, a atriz que fez a Joana na primeira fase, Marcelo, o ator que fez Belsazar, Roger, o ator que fez Absalom, Felipe, o ator que fez Arioque, Cássio, o ator que fez Beroso, Denise, a atriz que fez Elga, Rafael, o ator que fez o Zabu, Vitor, o ator que fez Jeremias, Pérola, a atriz que fez Cassaia, Tami, a atriz que fez Lia, Vera, a atriz que fez Neusta, Rafael, o ator que fez Nicolau, e Ângelo, o ator que fez Nebuzaradan na segunda fase. Sabe, chega a ser uma lista quase injusta, né? Porque todos eles fizeram uma boa atuação e fizeram a diferença na novela. Se você quiser fazer sua própria lista, coloca nos comentários. E agora vamos para a história original de Rico e Lázaro que está na Bíblia. Aproveitando o final da novela, eu vou narrar a história original de Rico e o Lázaro. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras
e todos os dias davam uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros iam lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, no céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e fosse falar com eles, aí sim eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não irão crer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E essa é a história oficial do rico e o Lázaro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para fazer e por isso eu conto com o seu compartilhamento. Compartilhe no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, em qualquer rede social. Um grande abraço virtual a todos e até a próxima.